I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotions. Olá, alunos e alunas do quinto ano. Estamos iniciando mais uma videoaula de língua portuguesa, Hora do Descritor, e hoje nós daremos continuidade ao descritor estudado na aula anterior. Como nós estamos focando nosso estudo no descritor referente aos sinais de pontuação, e como são muitos sinais, eu resolvi dividir essa aula em duas etapas. Na primeira etapa, nós focamos o nosso estudo nos pontos, ponto final, vírgula, dois pontos, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Na aula de hoje nós vamos retomar esses sinais de pontuação e estudar mais um pouco, relembrar algumas características, e o uso das aspas, das reticências e do travessão. Então, vocês irão complementar o estudo desse descritor, conhecendo mais alguns usos desses sinais de pontuação. Seguindo a animação que eu vou apresentar para vocês, fazendo esse resumo, em seguida eu apresento duas situações, dois exemplos, contextos e alternativas como questões de avaliações externas, para vocês verem como que a gente deve fazer. Fazer a leitura do texto, ler o comando, destacar a informação no texto, analisar as alternativas e marcar a resposta correta. Então, seguindo esse passo a passo, vocês em seguida farão uma atividade referente a esta explicação. Olá, eu sou o ponto de exclamação. Sou utilizado em frases que expressam emoções, como desejo, alegria, espanto, raiva, admiração, entre outros. Vou dar alguns exemplos de frases exclamativas. Que belo dia de sol! Quem me dera ficar em primeiro lugar! Que desgraça! Estou furioso com você! Em frases imperativas, quando expressamos ordem, pare imediatamente com esse barulho. Saia agora! Em interjeições, quando expressam tristeza, alegria, dor, espanto, alívio, raiva, entre outros. Frases com interjeições. Ufa, que alívio! Ai, cortei meu dedo! O ponto de exclamação também pode ser utilizado com outros sinais de pontuação, como ponto de interrogação. Isso serve para realçar a expressividade do discurso. Por exemplo, como isso foi acontecer? Eu estou perguntando e ao mesmo tempo estou exclamando. O que será de nós? O ponto de exclamação pode aparecer duplicado ou triplicado para enfatizar ou intensificar o sentimento que está sendo expresso. Sim, sim, gritaram as meninas, cheias de alegria. Amei! Contem comigo, que ideia fantástica! Bom, eu já me apresentei, agora é a vez do ponto de interrogação. Olá, eu sou ponto de interrogação. Sou um sinal muito questionador. Sou utilizado em frases que fazem alguma pergunta. Por exemplo, quando será a aula de inglês? Qual a importância da água no planeta? Quem você pensa que é para me tratar assim? Mais uma vez, você não fez o que eu te pedi. Bom, basicamente é isso. Eu sou o ponto de interrogação. Até mais! Olá, eu sou a vírgula. Eu tenho um papel importantíssimo na escrita de textos e possuo muitas funções. Eu sirvo para indicar uma pequena pausa na leitura. Brasília, a capital do Brasil, tem 3 milhões de habitantes. Sirvo para separar elementos em uma frase. Meus sorvetes prediletos são os de chocolate, coco, limão e morango. E para separar o nome do lugar na escrita de datas. Por exemplo, Florianópolis, 31 de maio de 2020. Sou utilizada após um sim ou não, usados como resposta no início de uma frase. Por exemplo, você gostou do vestido? Sim, eu adorei. Pretende usá-lo hoje? Não, no final de semana. Após uma saudação,
Com muito amor, Professora Vilma Ribeiro. Esses são apenas alguns exemplos de como utilizar a vírgula. Eu ainda tenho muitas outras utilidades. Existem casos que uma vírgula pode mudar todo o sentido de uma frase. Por exemplo, não estou bem. Não, estou bem. Não quero ler. Não, quero ler. Esse Ricardo é corrupto. Esse Ricardo é corrupto. Conseguiram perceber a importância de utilizar a vírgula corretamente? Que bom! Então, eu já vou indo. Até mais! Oi, gente! Nós somos os dois pontos. Na produção de texto, nós marcamos uma breve pausa no discurso. Geralmente somos utilizados antes de uma fala, explicação ou esclarecimento. Somos utilizados quando o personagem vai iniciar uma fala. Por exemplo, Margarida disse: "Vou ao mercado pela manhã." Para anunciar uma citação, bem diz o ditado: "Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura." Nas enumerações, os planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Após as palavras exemplo, observação, nota, importante, etc. Exemplos: importante. Não se esqueça de colocar hífen na palavra ponto e vírgula. Observação: o ponto de interrogação pode indicar surpresa. Mesmo? Curiosidade: segundo o novo acordo ortográfico, o uso do hífen nos termos dois pontos é facultativo, ou seja, pode ser escrito das duas maneiras, dois pontos e dois pontos com hífen. Então é só, pessoal. Eu já expliquei como eu funciono direitinho, agora eu vou embora. Tchau! Olá, pessoal! Eu sou travessão, um traço maior que o hífen e costumo ser empregado no discurso direto para indicar a fala de um personagem ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Por exemplo, o que é isso, mãe? É o seu presente de aniversário, minha filha. Não confunda, o travessão e o hífen são sinais diferentes. Enquanto que o travessão é um sinal de pontuação, o hífen é um sinal gráfico. Até mais, pessoal! Tchau! Olá! Nós somos as aspas. Quem nunca ficou em dúvida sobre o emprego das aspas? Eu sou um recurso gráfico muito utilizado na linguagem escrita. As aspas devem ser empregadas sempre que você for fazer alguma citação. Por exemplo, abre aspas. Nossa maior fraqueza é desistir. O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Fecha aspas. Frase de Thomas Edison. Uma situação de uso em que as aspas são empregadas com frequência é quando temos como intenção exprimir ironia, ou seja, quando queremos dizer o contrário daquilo que estamos expressando. Exemplo: essa moça é um amor. Esse cachorro é muito calminho. As aspas aqui indicam que, na verdade, a moça não é um amor e nem o cachorro é muito calminho. As aspas devem aparecer quando no texto surgirem palavras informais como gírias. Falei com ela, mas deu ruim. Ele me trollou no estacionamento. Para ressaltar a ocorrência de palavras estrangeiras, observe o exemplo. O barman marcou um encontro no hall do edifício. As aspas também são usadas para indicar a fala de um personagem. O cantor foi curto e grosso. Não tolerarei comportamentos do tipo em meus shows. Se a frase começa e termina com aspas, você deve colocar o ponto final dentro das aspas. Por exemplo, está morto, podemos elogiá-lo à vontade. O ponto final aqui está dentro das aspas, porque a frase começou e terminou com aspas. Agora, se a frase não está integralmente dentro das aspas, a pontuação deve ficar fora das aspas. Por exemplo, estou de acordo com Machado de Assis,
que dizia, sabiamente, lágrimas não são argumentos. Aqui, o ponto final deve ficar fora das aspas, porque a frase não começou com aspas. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre mim. Tchau! Olá, nós somos as reticências. Somos representadas pela sequência de 3 pontos. Somos o sinal gráfico que sinaliza principalmente interrupção em um discurso, ou podemos indicar que algo em uma frase continua. Nós podemos ser utilizadas em diversas situações. Em interrupção de ideias. Acontece quando o personagem começa a falar sobre uma ideia e a interrompe. Por exemplo, ele disse que não queria, mas nada disso teria acontecido se... Você sabe. As reticências são ótimas para demonstrar hesitação, dúvidas e esquecimento. Exemplo. Daí ele pegou, como se diz mesmo, uma boina. Eu estava correndo e caí do nada. Não sei se você vai, mas não sei. Penso que será muito bom. Na interrupção de discursos, em trechos de citações, ou seja, quando não se apresenta a frase completa do autor. Nesse caso, devemos usar as reticências entre parênteses. Por exemplo, tal movimento ficou conhecido como caras pintadas, para indicar continuidade de uma ação ou fato. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, A, B, C. Comprei muitas frutas, banana, abacaxi, maçã. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Tchauzinho! Olá, eu sou o ponto final. Sou utilizado para terminar uma ideia ou discurso. Sempre apareço no final das frases afirmativas ou negativas, marcando uma pausa mais longa. Temos aqui exemplos de frases afirmativas. Ontem fui ao dentista. Meu pai gosta daquela cantora. O vidro da janela está muito sujo. Claro que eu pedi ajuda. Exemplos de frases negativas. Ontem eu não fui ao dentista. Meu pai nunca gostou daquela cantora. O vidro da janela nem está muito sujo. Eu jamais pedirei a sua ajuda. Além disso, o ponto final, posso ser usado para indicar abreviaturas e siglas. Temos aqui alguns exemplos de abreviatura. Abreviação de dona, abreviação de senhor, abreviação de página e a sigla de Organização das Nações Unidas. Na matemática, o ponto final é utilizado também para indicar uma multiplicação. Por exemplo, 2.3 é igual a 6. Lê-se 2 vezes 3 é igual a 6. Espero que tenham entendido qual é a minha utilidade. Até mais. Após a apresentação da animação, onde vocês viram os diversos usos dos diversos tipos de pontuação, eu vou trazer aqui alguns exemplos, de situações, de textos, de questões, de itens que nós deparamos com esses sinais de pontuação e, consequentemente, com o descritor 27. Então, inicialmente a gente traz um texto, nesse texto aqui intitulado Orquestra Criança Cidadã, Meninos do Ipojuca, ensaia para a primeira apresentação. Concerto vai acontecer no dia 23 de dezembro, em frente à sede do projeto. 2 meses depois da inauguração do núcleo Orquestra Criança Cidadã, Meninos do Ipojuca, as 100 crianças do projeto estão empenhadas ensaiando para a sua primeira apresentação, que vai acontecer no dia 23 de dezembro, para os moradores do distrito de Camela e convidados. O evento vai acontecer em frente à sede do projeto, Centro de Camela. O projeto da Orquestra de Camela é fruto de uma parceria entre a Associação Beneficente Criança Cidadã, ABCC, ONG gestora da orquestra e a Prefeitura do Ipojuca.
Os alunos, que têm entre 8 e 16 anos, têm aula de segunda a sexta e ensaio com todos os alunos juntos aos sábados. A dedicação dos jovens é geral, não existe falta. O grupo é bastante comprometido e eles mostram que estão gostando do que fazem, comemorou o músico e coordenador pedagógico do projeto, Márcio Pereira. Texto extraído de um site da internet com acesso em 22 de novembro de 2014. Vamos ao comando. Nesse texto, no último parágrafo, as aspas foram usadas para. Então, a gente tem 4 alternativas e nós vamos identificar, justificar o uso das aspas nesse último parágrafo. E aí nós encontramos as aspas aqui, ó. Eu destaquei, como vocês devem fazer quando se depararem com um texto, impresso, vocês devem destacar a informação no texto. Então, o que é que está sendo destacado aqui? A dedicação dos jovens é geral, não existe falta. O grupo é bastante comprometido e eles mostram que estão gostando do que fazem. Então, esse trecho está entre aspas. Comemorou o músico e coordenador pedagógico do projeto, Márcio Pereira. Então, nessa situação, as aspas foram usadas para apresentar uma gíria popular. Não é isso que a gente se vê, nessa situação, que não está trazendo uma gíria. Marcar a fala de uma pessoa, o que é que vocês acham? Essa é a fala do Márcio Pereira, quando ele comenta da dedicação, que não existe falta, que o grupo é comprometido, ou seja, isso é uma fala do músico e coordenador pedagógico do projeto Márcio Pereira. Então aqui a gente vê um uso muito comum das aspas, que é para indicar, para marcar a fala de uma pessoa. Isso também é uma informação importante, que é muito comum em reportagens, notícias, que geralmente são ouvidas algumas pessoas. E dentro da reportagem, como é essa que está sendo apresentada para vocês, aqui a gente tem a fala de alguém sobre o tema da reportagem, sobre a orquestra. Então, as aspas é muito comum serem utilizadas em situações como essa. Então, a alternativa correta é marcar a fala de uma pessoa. Aí a gente tem na alternativa C, indicar um trecho de outro texto, que não é o caso também, não faz nenhuma referência a outro tipo de texto dentro dessa reportagem, e mostrar o título de uma música. Também não foi a situação apresentada. Por mais que se fale em orquestra, mas esse trecho que está entre aspas não se refere ao título de uma música. Tenho certeza que vocês compreenderam isso. Então, neste caso, as aspas foram usadas para marcar a fala de uma pessoa, que é uma questão muito comum desse descritor. Próximo exemplo. A gente tem o texto Mãe com medo de lagartixa. Vamos acompanhar a leitura. Era uma vez uma mãe que tinha medo de lagartixa. No resto ela era valente. Ficava sozinha, cantava no escuro, tomava sopa quente. Era mesmo corajosa. Enfrentava barata, discutia com o chefe, tomava injeção toda prosa. De bicho de pena e de bicho de pelo, ela gostava muito. Filho dela podia ter cachorro, gato, coelho, periquito, curió, canário, porquinho da Índia. Nem que fosse tudo ao mesmo tempo, ela não se incomodava. Até animava, mais ainda inventava. Peixe jabuti também ela deixava como ninguém. E tinha aquário redondo com peixe vermelho e tinha varanda vermelha com jabuti redondo. Se os filhos descobrissem macaco de asa, ela era capaz de deixar em casa. Se para uma vaca encontrasse lugar, não ia ser ela quem ia atrapalhar. Mas sapo, minhoca, perereca, camaleão, nem queria saber. Disfarçava e ia se esconder. Os filhos explicavam. Mamãe, o que é que tem? Um bicho tão bonzinho não faz nada, olha aí. Ela olhava, mas não gostava. E aqueles lagartinhos nas pedras do sol? Um bichinho à toa. Mãe, deixa de ser boba. Mas aí ela era boba. Tão boba que, no caminho da praia, pelo meio de matinho, ia pisando forte e falando alto, fazendo barulho só para assustar os lagartinhos, que saíam correndo, morrendo de medo de uma mulher tão grande e barulhenta.
mas o medo maior era o que a mãe tinha de lagartixa. Texto de Ana Maria Machado. Então, aqui no comando traz a seguinte situação. Os travessões, lembra dos travessões que vocês viram anteriormente? Os travessões nas frases. Mamãe, o que é que tem? Um bicho tão bonzinho, não faz nada. Olha aí. E um bichinho à toa. Mãe, deixa de ser boba. Foram indicados para. Então, vocês viram que a gente tem os travessões. Olha só, as frases que foram citadas lá no comando. Foram esses dois trechos, né? Essas duas frases lá do texto. E vocês percebem que foi utilizado o travessão. Essa questão também é muito comum, né? A gente se deparar nas avaliações internas, externas. E aí vocês precisam reconhecer o uso do travessão nessa situação. E aí, o que é que vocês acham? Dá uma pausa aí no vídeo e relê novamente, tenta identificar qual será a resposta correta. Será que esses travessões foram utilizados para fazer a descrição do ambiente? Vemos que não, né? Olha só, um bichinho à toa, mãe, deixa de ser boba. Aqui não está apresentando uma descrição do ambiente. Como que era o local onde eles estavam. Não está acontecendo isso. A descrição dos bichos está fazendo uma descrição, falando como que é o bicho, se é pequeno, grande, se é peludo. Não. Então não pode ser também a letra B. Letra C, a fala das personagens. Será que é a fala das personagens? O que é que vocês acham? Com certeza é, né? Olha só. Os filhos explicavam, 2 pontos. Esses 2 pontos indicam que alguém vai falar. E aí, para indicar que alguém vai falar, a gente usa o travessão. Mamãe, o que é que tem? Um bicho tão bonzinho, não faz nada, olha aí. Então, quem falou isso? Os filhos. E aqueles lagartinhos nas pedras do sol? Um bichinho à toa. Mãe, deixa de ser boba. Também é a fala de um personagem. E a letra D, a fala da mãe. Se lá na primeira frase dizia, mamãe, o que é que tem? Então não era a fala da mãe, era a fala dos filhos, que eram personagens do texto. Portanto, o uso dos travessões aqui nesse texto, nestas frases, indicam a fala das personagens. Compreendido? Estamos finalizando nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham acompanhado toda a explicação ocorrida na animação, com todos os sinais de pontuação. Em seguida, eu apresentei para vocês 2 exemplos, espero que vocês tenham ficado muito atentos. Por mais que esse vídeo tenha se estendido um pouco mais, mas é porque exigiu uma explicação maior sobre os itens apresentados. Então, sigam agora para o nosso grupo de WhatsApp, onde estarei encaminhando uma atividade para a nossa aula de hoje. Então, um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Bons estudos!